Fala pessoal, eu sou o Rafael e hoje vou falar sobre os filmes de ação dos anos 80 e 90. Histórias com protagonistas durões já existiam nos anos 60 e 70. Alguns exemplos são 007, filmes com Clint Eastwood, Charles Bronson, entre outros. Com o advento do chamado cinema blockbuster, iniciado principalmente por Tubarão e Star Wars, Hollywood passou a investir em produções que tinham um maior potencial de atingir uma grande massa de espectadores. Após ver a imensa repercussão positiva de filmes como Mad Max e Rambo, os produtores viram que o público se interessava por narrativas que possuíam um herói que, mesmo sozinho e com vários inimigos, conseguia triunfar sobre as inúmeras adversidades e em meio a grandes cenas de ação. A receita de sucesso começava a tomar forma e novos elementos foram acrescentados, como por exemplo, as excelentes trilhas sonoras dos anos 80 e 90, humor e, claro, as famosas frases de efeito desses personagens. O contexto daquela época nos Estados Unidos também contribuiu para o nascimento desses filmes. A alta criminalidade nas grandes cidades era uma preocupação dos americanos, que ansiavam por heróis que enfrentassem os bandidos com a firmeza que aquela situação exigia. E o cinema da época soube retratar muito bem não só o problema presente naquela realidade, mas também incluir a solução que rondava o imaginário do cidadão que morava nas grandes cidades, que era o herói que derrotaria os criminosos e restabeleceria a ordem em meio a todo aquele caos urbano. Além disso, o surgimento de vários atores carismáticos que representavam muito bem a figura do herói casca-grossa, também contribuiu para o fortalecimento desse tipo de filme. Stallone e Schwarzenegger foram os principais ícones desse gênero, mas havia vários outros que também eram muito bons naquele tempo. Outro fator preponderante para o sucesso desse estilo era a própria narrativa elaborada através de personagens centrais muito bem construídos. Em vários casos, eles não lutavam apenas contra uma horda de vilões, mas também contra traumas pessoais e às vezes até mesmo contra o próprio sistema no qual estavam inseridos, que os atrapalhava ou conspirava para que o herói não atingisse seus objetivos. Mas o que prevalecia era uma atitude firme e imparável, guiada por um forte senso de propósito que exigia que o mal precisava ser eliminado para que a ordem normal fosse restaurada e as pessoas de bem pudessem ser salvas. Esses personagens têm praticamente as mesmas características, mas podem ser representados de várias formas. O herói de ação poderia ser um policial, um soldado, um lutador de artes marciais, um ciborgue, um aventureiro, um agente secreto ou simplesmente um homem comum que precisa proteger alguém de alguma ameaça que surge no seu caminho. O herói de ação não se trata apenas de músculos, mas de atitude. Além do entretenimento que esses filmes proporcionam, por conta das cenas de ação e lutas, a mensagem que eles transmitem é de coragem para não se deixar abater diante de um cenário adverso, personalidade para bancar suas convicções e um grande senso de propósito, que os faz defender com afinco os mais fracos contra qualquer marginal. Com o tempo, os grandes astros daquela época foram envelhecendo, os roteiros mais originais começaram a ficar mais escassos e o perfil dos atores de ação mudou. Hoje em dia é bem mais raro surgir uma produção que honre o legado daqueles filmes, mas ainda existem algumas exceções. Os filmes de ação e aventura dos anos 80 e 90 marcaram época e seus personagens se tornaram ícones para toda uma geração, e serão sempre lembrados por isso. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo e me digam nos comentários as suas impressões. Um abraço e até a próxima.